A denúncia gravíssima feita por Ciro Gomes, agora explicada e detalhada, a comparação de Lula entre o seu governo e Túlio Maravilha e o fio de esperança nos Estados Unidos contra o autoritarismo no Brasil. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Eu não sei se você está lembrado, mas ainda na semana passada, em uma entrevista à CNN, Ciro Gomes fez uma denúncia gravíssima em relação a um suposto esquema no atual governo Lula em relação a precatórios. No vídeo em que eu falei sobre isso aqui no canal e que eu também mostrei alguns trechos dessa entrevista, fica muito nítido que o jornalista da CNN tentou mudar de assunto várias vezes enquanto o Ciro fez as suas acusações e, em função disso, essas acusações acabaram sendo muito breves. Nessa segunda-feira, Ciro Gomes publicou então um vídeo no seu canal no YouTube explicando um pouco melhor e detalhando como teria acontecido esse esquema denunciado por ele, que, segundo ele, teria sido maior do que Petrolão e Mensalão. Eu deixo claro desde já que a responsabilidade sobre todas as informações apresentadas nessa denúncia de Ciro Gomes são de Ciro Gomes, o autor da denúncia. Eu estou apenas trazendo essas informações para você. Bom, um dos primeiros pontos destacados nesse vídeo que eu acabei de citar é a incoerência entre a falta de dinheiro que Lula e os membros do seu governo tanto reclamam, e essa foi uma narrativa adotada desde que Lula assumiu o atual mandato, e essa decisão do governo de pagar de uma vez só esses 93 bilhões de reais em precatórios. Todo mundo está vendo todo dia na imprensa que falta dinheiro para as universidades, falta dinheiro para a pesquisa, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para tudo. E de repente o governo Lula diz assim: eu vou pagar de uma vez só, de uma tacada só, 93 bilhões de reais de precatórios. Para que o conteúdo dessa denúncia seja entendido integralmente por quem está assistindo, é preciso explicar então o que são precatórios, pois pode ser que algumas pessoas não saibam o significado desse termo. E a explicação que eu trago aqui é justamente a explicação que foi feita pelo próprio Ciro Gomes. Quando uma pessoa tem um dinheiro a receber do governo, como por exemplo um direito relacionado à previdência, ou então uma empresa tem um valor a receber do governo, como por exemplo de uma obra pública executada por essa empresa que o governo não pagou, essa pessoa ou essa empresa aciona a justiça para receber esse pagamento. Nas palavras de Ciro Gomes, essa ação na justiça pode se estender por muitos anos, pois, segundo ele, a justiça brasileira anda na velocidade de um caga do manco. Passa 5, 6, 7, 8, 10 anos na nossa justiça que anda a passo de caga do manco para ganhar a ação. Quando a justiça dá ganho de causa a essa pessoa ou empresa que tem esse valor por receber, e estamos falando aqui já da decisão final, quando já não cabem mais recursos, o judiciário obriga então que o poder público pague esse valor. A ordem judicial para que isso seja cumprido é um precatório, que teoricamente seria a garantia de que esse valor será pago pelo governo. Só que na prática não significa que a pessoa vá receber esse valor, pelo menos não tão cedo. Durante o governo Bolsonaro, houve uma série de decisões judiciais que geraram uma explosão de precatórios, impactando muito no endividamento da União. O governo conseguiu então, através do Congresso, estabelecer um parcelamento e um prazo para o pagamento dessas dívidas. Agora, na atual gestão, o governo Lula editou uma medida provisória e abriu crédito extraordinário de 93 bilhões de reais para pagamento desses precatórios, todos de uma vez. Segundo a denúncia feita por Ciro Gomes, alguns bancos teriam sido beneficiados com essa decisão do governo Lula, mais especificamente 2 bancos. Se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história, pelos valores envolvidos. Agora, eu não posso deixar de citar aqui algo que aconteceu entre essa primeira denúncia feita por Ciro Gomes lá na entrevista à CNN e esse vídeo publicado por ele nessa última segunda-feira. O Estadão, através do Estadão Verifica, que é a sua agência de checagem de informações, publicou uma matéria desmentindo a denúncia feita por Ciro Gomes, dizendo: não, o governo não vende precatórios para bancos e nem teria como. Como eu tenho um carinho enorme pelo Estadão por conta de uma matéria que o Estadão Verifica publicou me desmoralizando ao supostamente me desmentir, distorcendo completamente uma fala feita por mim em um vídeo, eu faço questão aqui de verificar o Estadão Verifica. Não, Estadão, o governo não vende precatórios para bancos, mas também não é disso que se trata a denúncia de Ciro Gomes. A denúncia feita por ele é de que esses bancos, com informação privilegiada, teriam antecipadamente procurado os detentores desses precatórios e comprado esses precatórios
precatórios dos detentores deles, que não é o governo. É como se, hipoteticamente, eu tivesse um valor de 100 mil reais a receber do governo. Apesar de ter esse precatório em mãos, eu não tenho uma previsão de quando e até de se eu vou receber esse valor. Eis que bate à minha porta, sabendo dessa minha situação, um banco com uma proposta para comprar esse meu precatório, só que oferecendo por ele, por exemplo, a metade do valor. Entre receber esses 50 mil reais agora garantidos do banco ou ficar com esse precatório em mãos para sabe-se lá quando e se eu vou receber esse valor do governo, eu escolho esses 50 mil reais agora e vendo então esse meu precatório para esse banco. O banco fica então com esse papel que até então não vale nada. Só que aí, coincidentemente, depois de eu ter feito essa negociação com o banco, assim como várias outras pessoas e empresas fizeram, o governo decide pagar o valor cheio desses precatórios e tudo de uma vez só. Só que nesse momento, eu já não sou mais detentor desse precatório, então não sou eu quem vou receber esse valor do governo. Quem vai receber é o banco que comprou esse precatório de mim. Para o banco, a situação é de que eles pagaram 50 mil reais por um documento que, pouco tempo depois, permitiu que eles recebessem 100 mil reais do governo. E eles compraram vários precatórios, fazendo com que o lucro sobre isso fosse gigantesco. Pois bem, apesar de hipotético, esse exemplo representa bem o que seria esse esquema denunciado por Ciro Gomes. Não é que os bancos teriam comprado precatórios do governo. Não, os bancos teriam procurado os detentores desses precatórios, tendo informações privilegiadas para isso, teriam comprado esses precatórios desses detentores por valores bem abaixo do que eles valiam, e aí, coincidentemente, depois dessas inúmeras compras de precatórios feitas pelos bancos, o governo decidiu pagar esses precatórios todos de uma vez só. Aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil. Exatamente o valor que estava no papel. Sacou? O cerne da questão é, portanto, informação privilegiada. Que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro? No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. E para finalizar esse assunto, eu reforço aqui. Eu não estou fazendo nenhuma acusação. Eu estou apenas explicando do que se trata a denúncia feita por Ciro Gomes. Apenas isso. Certo, partindo agora para o próximo assunto. Lula participou nesta terça-feira de uma cerimônia de anúncio de 100 novos institutos federais. Antes de falar sobre o trecho da fala dele que eu destaquei, eu preciso só fazer um breve comentário sobre um outro discurso. Tem gente que reclama quando pessoas falam que a educação brasileira está tomada pela militância de esquerda. Mas aí me vem nesse evento o reitor do Instituto Federal de Goiás e faz esse discurso que parece ter sido escrito por Lula. Tudo isso contribuindo de forma eficaz para o aquecimento do nosso Brasil. Após anos de desinvestimentos e ataques, percebemos o quanto avançamos nesse primeiro ano sobre sua liderança, presidente Lula. Por fim, relembramos que o slogan escolhido para o seu governo foi União e Reconstrução. Reforçamos aqui nosso compromisso com o senhor, presidente Lula, com o ministro Camilo. Depois não sabem por que as pessoas reclamam, né? Enfim, o discurso de Lula, apesar de não ter sido tão relevante, não que normalmente os discursos dele sejam, teve uma comparação feita por ele que me chamou muito a atenção. Ao falar que, com esses 100 novos anunciados, o governo chegaria à marca de mais de 700 institutos federais criados, Lula usou esse argumento aqui para dizer que gostaria de atingir a marca de 1000 institutos. Eu lembro da loucura do Túlio Maravilha tentando marcar 1000 gols. Eu lembro do Romário tentando marcar 1000 gols. Eu lembro da festa do Pelé marcar 1000 gols. Por que a gente não pode marcar 1000 institutos técnicos nesse país? Lula sempre fala que educação não é gasto, é investimento. E eu concordo plenamente que educação é investimento, desde que feito de forma responsável e inteligente, pois caso contrário, acaba sendo sim um gasto. De nada adianta atingir a marca de 1000 institutos, porque é um número bonito, se não houver uma demanda que justifique a existência desses institutos. É nítido que Lula adota a política da inauguração, aparecendo em tudo quanto é evento para criar a imagem de que ele é o presidente que mais investe no país, o presidente que mais investe em obras, etc. Só que é o uso dessas obras nos anos seguintes que vai mostrar se isso foi um investimento ou se isso foi um gasto. Para Lula, é muito fácil fazer essas promessas e divagar sobre esses números, pois não é o dinheiro dele
que sustenta essas suas políticas populistas. Bom, felizmente não é apenas escândalos e desgraças que eu tenho para trazer nesse vídeo aqui. Alguns parlamentares brasileiros viajaram aos Estados Unidos para denunciar aos congressistas americanos as perseguições políticas e o autoritarismo de hoje no Brasil. Na presença dos brasileiros, o presidente do Comitê Global de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, o deputado Chris Smith, fez esse pronunciamento aqui. Since late 2022, Brazilians have been subject to human rights violations committed by Brazilian officials on a very large scale. Documented or credibly reported rights violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, including jailing opposition figures on spurious charges, violations of freedom of speech and media freedom, including persecution of journalists, the silencing of opposition media, the banning of individuals from social media, thinly veiled censorship laws claiming to fight so-called disinformation, and many violations of the rule of law and judicial malfeasance. As chairman of the Global Human Rights Committee, I am committed to supporting internationally recognized human rights in Brazil and to conducting oversight on the response of the U.S. government to these violations. I will chair a hearing on human rights abuse in my subcommittee in the coming weeks. What I see in Brazil today, above all, in the investigations of the Supreme Court Justice Day Moraes, is called rule by law, the opposite of rule of law. I am preparing legislation that will address these issues. We will call it the Brazil Democracy, Freedom and Human Rights Act, and I hope to be introducing it very shortly. Sendo bem franco, resolve a situação? Não resolve. Nós temos aí meio mundo condenando as ditaduras de Venezuela e Nicarágua, por exemplo, mas essas ditaduras já se estendem há muitos anos. Mas é um fio de esperança, pois contando com um apoio internacional, principalmente vindo dos Estados Unidos, o povo brasileiro tem um braço a mais nessa luta contra as tiranias travestidas de democracia. E antes de finalizar esse vídeo, eu preciso trazer aqui algo que, se eu não trouxer, metade da minha audiência me mata. No vídeo de segunda-feira aqui do canal, eu mostrei uma fala de Lula a respeito de inteligência artificial, onde ele disse ter cobrado que até julho fosse apresentada uma proposta de inteligência artificial desenvolvida no Brasil por brasileiros e em português, pois segundo ele, isso era algo que ainda não existia. Eu provei nesse vídeo de segunda-feira que essa fala era mentirosa, pois existe, por exemplo, o ChatGPT disponível em português e provei também mostrando plataformas que foram desenvolvidas no Brasil. Ao falar sobre o ChatGPT, eu comentei sobre um curso que eu havia feito para aprender os recursos impressionantes que essa ferramenta nos oferece hoje, e eu não imaginava que a procura por esse curso das pessoas que assistiram fosse tão grande. Eu vou trazer aqui rapidinho a explicação que eu dei lá no vídeo, só para que você entenda do que eu estou falando. Eu já havia usado o ChatGPT algumas vezes para fazer algumas pesquisas, mas aí me foi apresentado um curso sobre essa ferramenta. Meu amigo, eu descobri que ele só não faz pão ainda porque não dá para enfiar farinha no computador ou no celular, mas todo o resto que você imaginar, ele já é capaz de entregar. Se você precisa de uma pesquisa detalhada sobre um assunto, ele monta para você. Se você precisa da própria receita do pão, já que ainda não dá para fazer no computador ou celular, ele dá para você. Se você quer criar uma imagem específica, escrevendo os detalhes nessa imagem no chat, ele cria para você. Esse recurso é da versão paga, mas tem também a versão 100% gratuita do chat. Se você precisa programar um software ou aplicativo que faça determinada tarefa que você precisa e você não tem nenhuma noção de programação, ele faz para você. Se você precisa de um relatório, precisa de análise de dados, precisa criar um roteiro para uma apresentação, tudo o que você imaginar, hoje essa tecnologia é capaz de entregar pronta para você. Obviamente o ChatGPT não está livre de erros, mas se utilizado de forma inteligente, ele pode sim ser uma ótima ferramenta para otimizar o seu trabalho, para facilitar ou automatizar algumas tarefas, para economizar seu tempo de trabalho, que é como eu estou utilizando hoje aqui para fazer várias coisas na própria criação de conteúdo. Ou ainda, se você assim quiser e estiver disposto a dedicar um pouco do seu tempo para aprender como fazer isso, ele pode ser uma ferramenta utilizada para gerar uma renda extra, como por exemplo através da produção de vídeos para o YouTube, sem que você precise aparecer nesses vídeos. Coincidentemente, eu me deparei também ontem com uma matéria sobre um cidadão que foi aprovado em 5 concursos de cartório e ele relata que usou justamente o ChatGPT para estudar. Enfim, tem uma frase que para mim faz muito sentido, tanto que ela está na página inicial do meu canal no YouTube, que diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Essa frase é atribuída a Ayn Rand. Bom, a inteligência artificial hoje é uma realidade
Goste você ou não, ela estará cada vez mais presente na vida das pessoas e também estará cada vez mais inserida nos processos dos mais diferentes tipos de trabalhos. Para que você não fique para trás, e na verdade nesse momento, felizmente, ter esse conhecimento ainda é estar um passo à frente da maioria das pessoas, aprender a usar essas ferramentas é essencial. Pensando nisso, eu vou deixar aqui como recomendação esse curso que eu fiz, onde eu aprendi vários recursos que eu apliquei na prática e que no meu caso ajudaram muito a economizar tempo de trabalho. Pode ser que no seu caso ajude em outras coisas ou em mais coisas. Nesse vídeo de segunda-feira eu deixei o link desse curso que eu estava recomendando e ainda com um desconto de 25% que eu havia conseguido para as pessoas que acompanham aqui no canal. Mas como eu falei, a procura por esse curso foi tão acima do que eu imaginava que eu comecei a me sentir culpado por deixar essa condição aí de 25% e o link de recomendação apenas em um vídeo. Por isso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o mesmo link com o mesmo desconto que eu deixei no vídeo de segunda. Na verdade eu vou deixar aqui dois links. O primeiro deles é o link que leva você à página de vendas desse curso, que tem um vídeo de apresentação sobre ele e tudo mais. Só que nesse link aí você consegue comprar pelo valor normal, que é R$ 147. No segundo link que eu vou deixar aqui na descrição, você é direcionado diretamente à página de compra do curso mesmo, só que aí com esse desconto de 25%. E eu repito aqui o que eu falei no vídeo de segunda-feira. Eu fiz esse curso e ele me ajudou. Eu acredito que ele pode ajudar você também. Se por acaso, depois de ter comprado esse curso e de ter acesso às aulas, você se arrepender por talvez achar que isso não é para você ou talvez não era aquilo que você esperava, você tem um prazo de garantia de 7 dias para solicitar o seu reembolso. E se por acaso você tiver qualquer problema nessa solicitação de reembolso, o que não vai acontecer porque eu já conversei diretamente com os produtores desse curso, mas se na remota hipótese de acontecer de você ter algum problema nessa solicitação de reembolso, eu vou deixar logo abaixo desses links um endereço de e-mail para você entrar em contato diretamente comigo para que eu resolva esse problema. Se você acompanha o conteúdo aqui do canal já há algum tempo, você sabe que eu jamais recomendaria algo que eu mesmo não pudesse dar uma garantia a você, certo? Eu espero que dessa forma eu consiga ajudar você como uma retribuição pelo apoio que você dá diariamente ao canal. Aqui no canto da sua tela aparecerão recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos conteúdos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.